Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Quero aqui declarar a abertura desta reunião. Esta reunião é da Comissão Especial de Estudos, que tem como objetivo analisar a situação econômica, financeira, administrativa da Proguaru S.A. Esta é a nossa reunião que tem como objetivo a análise dos relatórios. Então, gostaria aqui de registrar as presenças. Vereador André Alves, presente. Vereador Leandro Dourado, presente. Vereador Romildo Santos, presente. Vereador Lauri Rocha, presente. Vereadora Carol Ribeiro, presente. Vereador Maurício Brinquinho, presente. Vereador Geraldo Celestino, presente. Vereadora Sandra Gileno, presente. Vereador Jaime Júnior, presente. Vereador Rafael Acosta, presente. Portanto, temos aqui os 11 membros desta comissão, todos presentes aqui no plenário da Câmara Municipal, de forma a participar desta reunião de maneira não virtual. Gostaria de registrar que nós, antes de registrar, gostaria de abrir a palavra, se algum vereador quisesse falar, pela ordem, vereador relator desta comissão, André Alves. Pode utilizar. Tem microfone aqui? Só do lado de cá? Por favor. Com a palavra, vereador André Alves. Boa tarde a todos, vereadores, vereadoras, presidente Edmilson Souza. Estou aqui hoje para a conclusão do nosso relatório, que já foi assinado por todos os vereadores. E eu peço a autorização a Vossa Excelência para a leitura. Vossa Excelência quer fazer a leitura do relatório? Isso, e a conclusão. O relatório isso, total conclusão. Ou a parte da conclusão, é isso? Exatamente. Conclusão então, do relatório. Antes de passar a palavra para Vossa Excelência, quero deixar registrado que nós temos um relatório assinado pelo vereador André Alves, que é o relator, e temos um outro relatório assinado por este vereador Edmilson Souza e o vereador Maurício Brinquinho. Então, nós temos 2 relatórios que foram entregues para esta comissão. O André Alves tem mais assinaturas. Tem uma última coisa, por favor. Foi subscrita agora. Tem aí? Tá. A assessoria dessa casa está informando que não é assinatura apenas do vereador André Alves, que tem outras assinaturas. Assim que providenciar, eu faço o registro das demais assinaturas. Tudo bem, vereador Geraldo? É todo mundo? Não, todos eles. Esse relatório está assinado pelo vereador André Alves, pelo vereador Leandro Dourado, vereador Romildo Santos, vereador Lauri Rocha, vereadora Carol Ribeiro, vereador Geraldo Celestino, vereadora Sandra Gileno, vereador Jaime Júnior, vereador Rafael Acosta. Deixe registrado, porque aqui na minha mesa só tinha a assinatura de Vossa Excelência. Tem a palavra. Conclusão do relatório. Conforme aprofundada avaliação e realização por esta relatoria, e se tratando dos fatos inerentes à Proguaru, está devidamente comprovado que tal empresa, como pessoa jurídica de direito privado, integrante da administração indireta, vem causando reiterados prejuízos ao erário, de forma que a sua extinção é a medida imprescindível sob pena de agravamento do quadro deficitário e comprometimento dos recursos públicos municipais que estão sendo rotineiramente empregados para a manutenção da empresa. Esse é o relatório, presidente, da nossa conclusão do nosso relatório. Obrigado pela fala. Registrado pela ordem, vereador Lauri Rocha.
Tem uma conclusão. Vereador Lauri Rocha tem uma conclusão. Eu vou fazer a leitura. Vereador Maurício Brinquinho quer fazer a leitura? Passo a leitura do relatório esse relatório assinado por este vereador e o vereador Maurício Brinquinho. Conclusões finais. A partir do estudo da FIP, existem 3 problemas reais apontados no diagnóstico: o endividamento da Proguaru, o sucateamento de veículos e equipamentos e a falta de recursos humanos. A solução passa necessariamente por uma gestão responsável e por investimentos por parte da Prefeitura, com mais transparência e participação social, principalmente por participação dos colaboradores da empresa para uma gestão cada vez mais participativa. Extinguir a empresa não é a solução. Além do drama de milhares de funcionários dedicados e competentes, muitos com dificuldades para recolocação no mercado de trabalho, existe uma outra questão de ordem prática: o alto custo das indenizações e as dívidas que recairão sobre a Prefeitura de acordo com informações fornecidas a esta comissão. Para pagar as verbas rescisórias, o Tesouro Municipal disporia de um montante de R$ 69.470.000, que, segundo o diretor administrativo financeiro, Ricardo Bortoleto, em oitiva nesta comissão, disse que a empresa não possui esse dinheiro em caixa para quitar passíveis verbas rescisórias. No caso da extinção da empresa, além do prejuízo nos inúmeros serviços que a Proguaru presta ou pode prestar ao nosso povo. Portanto, este relatório indica, baseado nos documentos apresentados na CE e nos depoimentos e contribuições, que a empresa Proguaru S.A. não deve ser extinta, devendo continuar com suas atividades, observando as medidas saneadoras e de ampliação de serviços prestados através de novos contratos. Guarulhos, 9 de setembro de 2021, vereador Edmilson Souza, vereador Maurício Brinquinho. Portanto, fica registrado que nós temos um relatório que o seu conteúdo final é pela permanência e manutenção, continuidade do funcionamento da Proguaru S.A., assinado pelo vereador Brinquinho e por este vereador Edmilson Souza. E um outro relatório assinado por 9 vereadores, entre eles o relator da Comissão Especial de Estudos, vereador André Alves, que coloca a situação, considerando a gravidade da situação financeira orçamentária, aponta para o fechamento e o encerramento das atividades da Proguaru S.A. Um relatório pelo fechamento, um relatório para que se mantenha a empresa funcionando. E é isso que passamos agora. Abro a palavra para a discussão dos 2 relatórios e, após a discussão e a fala dos senhores e senhoras vereadores e vereadoras, vou proceder à votação. Está aberta a palavra. Vereador Maurício Brinquinho. Eu fiquei procurando aqui, mas a hora que eu for falar... Que aqui é aquelas conclusões finais. Eu me atrapalhei aqui. Espera aí, onde está isso que eu vou deixar? Tem a palavra, vereador. Tem que ser aí, vereador. Com a palavra, vereador Maurício Brinquinho. Boa tarde, vereadores, vereadoras, público presente, todos que estão nos assistindo via redes sociais. Olha, diante de todo esse período na comissão de estudos aqui, e com a problemática, presidente, do encerramento de uma empresa renomada, uma empresa construída pelo povo de Guarulhos, uma empresa com quase 5.000 trabalhadores e trabalhadoras. Não dá apenas para olhar um relatório, né, e onde somente aponta que aceita a extinção da Proguaru. Me desculpa, mas o relatório apontado aqui pelos nobres vereadores e pelo relator, o vereador André Alves, ele apenas
relata apenas o que aconteceu dentro da comissão. Foi dia a dia, foi descrevendo o que foi acontecendo nas reuniões da comissão, e, por fim, diante de uma análise que fala que foi feita, mas não está escrito aqui a análise, não está pontuado a análise da FIP aqui, só fala pela extinção da Proguaru. Nenhum momento aqui foi relevado a situação de uma provável um reerguimento dessa empresa, de um provável restabelecimento dos padrões dessa empresa. Em nenhum momento foi firmado as questões que foi falada realmente de alguns que vieram prestar oitiva aqui. Como, por exemplo, de que nenhum diretor, presidente, jurídico ou econômico, nenhum dos diretores que apresentaram aqui, nenhuma das partes envolvidas que vieram aqui falar, pediram em momento nenhum a extinção da Proguaru. Não relata também, assim como o nosso relato, todas as divergências estatutárias para fazer essa extinção. Como eu tenho falado aqui várias e várias vezes, o prefeito não pode arguir essa responsabilidade para ele. Tem que cumprir com as questões estatutárias, vereadores e vereadoras. Também está aqui claro que ela presta serviço para mais de 200 unidades aqui da cidade de Guarulhos. Quem vai entrar no lugar disso? Não tem dinheiro para pagar os trabalhadores. Como você fecha uma empresa que nem o dinheiro para pagar os trabalhadores tem, já que eles estão afirmando isso? Onde vão ficar esses trabalhadores e trabalhadoras? Como que uma empresa desse tamanho, que presta tanto serviço para a cidade de Guarulhos, não tem condições de permanecer aberta? Então, o relatório que a gente coloca aqui, a gente deixa isso bem claro. Tem problemas? Tem. Está colocado aqui? Está. O relatório da FIP não esclarece realmente os problemas e a forma de agir com esses problemas. Apenas veio aqui baixar a cabeça para o prefeito e falar, olha, o prefeito pediu, a gente fez, fecha, pronto, acabou. Não pode ser assim. Nós fizemos uma comissão de estudos realmente para analisar os problemas da Proguaru e para analisar se havia as soluções. E nós apontamos as soluções que devem ser feitas aqui na Proguaru. Então, por isso, o nosso relatório. A Proguaru tem jeito. A Proguaru deve ser... Os trabalhadores e trabalhadoras da Proguaru devem ser escutados. Eles sabem quais são as soluções que devem ser tomadas. E, em momento nenhum, assim como nenhum diretor, diretora, quem seja que for, disse sobre a extinção da Proguaru, os trabalhadores colocam a forma que a Proguaru pode funcionar, e cada vez melhor. Agora, vão me dizer que, no lugar da Proguaru, empresas terceirizadas vão fazer todo esse serviço, presidente? De que forma? Se hoje é colocado que o governo tem problema para a manutenção da Proguaru, vai manter quantas empresas no lugar da Proguaru? Então, nós devemos fazer a primeira lição de casa, resolver os nossos problemas internos, resolver os problemas que a prefeitura tem em relação à Proguaru, mesmo porque é a única que está hoje, em tese, comprando seus serviços. Então, o problema está na gestão da prefeitura e não na gestão da empresa. Se é de agora, se é de antes, essa discussão pode ser feita. Porém, onde tem problema, alguém tem que dar uma solução. E a solução não é extinção. A solução nunca foi extinção. A gente não pode pegar os problemas de casa, então quer dizer que assim, aí eu falo como, por exemplo, o vereador Geleia, se um pet está com um problema, você simplesmente extingue ele? Você mata o bichinho? Não, você vai cuidar. Você vai tentar fazer ele ter mais... vai cuidar da saúde desse bichinho, né? Vai trazer ele de volta. É isso que nós devemos fazer com a Proguaru. Nós devemos resolver os problemas de saúde da Proguaru. Os problemas para que a Proguaru se mantenha. É uma empresa de mais de 40 anos.
É a empresa que mais emprega hoje no município de Guarulhos. E muitas dessas pessoas não terão recolocação em outros empregos. E não venha mentir para mim falando que os empregos estão garantidos nas próximas empresas. Que até agora eu não vi um documento aqui, que garanta nenhum trabalhador e trabalhadora em empresas terceirizadas. E se hoje tem problema com 4.700 trabalhadores, quantos trabalhadores essas empresas terceirizadas vão ter? E de que forma vão ser o pagamento? A Proguaru, ela é uma base para o governo. Aonde falta serviço, aonde as empresas terceirizadas, e já não é a primeira, nós tivemos problema, principalmente na saúde, hoje é a Birigui, mas antes foi a Gerir. Então, não temos nenhum resultado bom de terceirização aqui na cidade. Repito, alguns dias atrás, algumas semanas atrás, a empresa Birigui não cumpriu com seus trabalhadores e trabalhadoras. Não pagou seus salários, afirmando que o que ele recebe do governo não consegue pagar salário, vereador Geraldo. Então, se a empresa faz um contrato com o governo, e esse contrato ela não consegue pagar seus funcionários, que contrato é esse? E aí os trabalhadores, com sua razão, cruzaram os braços. E o HMU ficou imundo, que é o mínimo que a gente espera de um hospital, são os médicos atendendo e a limpeza do hospital. Quem foi dar esse suporte naquele momento ali? A Proguaru. Se fosse uma terceirizada, ia dar esse suporte? Não foi contratada para dar suporte. Tem outra empresa que já está fazendo serviço. E na hora das enchentes, quem dará o suporte para essa cidade? Se não, esses 4.700 trabalhadores e trabalhadoras da Proguaru. Então, eu gostaria que fosse revisto, analisado melhor os dois relatórios, né? E que a gente realmente votasse com a consciência de pelo menos mostrar, a gente está apontando uma saída. Se vai ser realizada essa saída ou não, isso o governo tem que ter sua responsabilidade. Mas essa casa tem a responsabilidade de apontar que tem saída. Não simplesmente abaixar a cabeça para uma ordem do governo. Se vai seguir ou não vai é uma coisa, mas que a gente tem a responsabilidade de mostrar que a Proguaru tem jeito, a gente tem essa responsabilidade. E essa responsabilidade está aqui. Obrigado, presidente. Está aberta a palavra, se mais algum vereador ou vereadora quiser fazer uso, se não, vamos, vereadora Janete. Vereadora Janete Rocha Pietá pediu a palavra, tem a palavra para se manifestar e registrar aqui a sua opinião. Sim, a vereadora não é da comissão, não faz parte, não é membro efetivo, mas é vereadora e tem todas as prerrogativas para utilizar a palavra aqui. Está desligado, vereadora. Boa tarde a todos e a todas que estão aqui presentes. Quero saudar essa comissão na pessoa do presidente Edmilson e também saudar aqui na pessoa da Carol e da Sandra, as mulheres participantes dessa comissão. Bom, em primeiro lugar, aqui é uma casa legislativa, é um poder autônomo do Executivo e, desde o dia 17 de dezembro, a Câmara viveu um momento de grande expectativa e pavor frente ao projeto, naquele momento, enviado pelo prefeito
solicitando que essa casa julgasse esse projeto, que se tornou lei no dia 21 de dezembro. E aí eu quero me dirigir aos novos vereadores, né? Aos nossos vereadores, no sentido de que a sorte está lançada e o voto já está dado. Mas fazer uma reflexão é sempre importante. Faltando 4 dias para o Natal, 4.700 trabalhadores e trabalhadoras receberam a possibilidade, né, no projeto 7879 de 2020, estabelecendo a extinção da Proguaru. Nesse dia, eu levei esse panfletinho aqui dizendo, lá na porta, às 6 e pouca da manhã, eu estava na porta da sede da Proguaru e dizia não à extinção. Continuo dizendo não à extinção. Por quê? Veja, a Proguaru é uma empresa mista. E ela quem é que tem maiores ações da Proguaru? É a própria prefeitura. E aí, no relatório, eu não trouxe, mas deixei ali em cima, está muito bem explicado que há medidas saneadoras. Sanear a empresa é necessário. Por exemplo, quantos trabalhos foram feitos para vereadores que não constava a ordem de serviço e, portanto, não entrou dinheiro para a Proguaru? Quantos comissionados de altíssimos salários existem na Proguaru? Talvez alguns até de familiares de quem votou contra. Falando assim muito claro. Né? Então, veja, no dia, para continuar esse drama, né, e aí parabenizo o vereador Edmilson por ter entrado a proposta da Comissão Especial de Estudos, exatamente para estudar essa realidade. Saídas tem que fazer uma reestruturação da Proguaru? Tem. E por que eu estou dizendo que ainda há esperança? Porque essa empresa nos trouxe aqui para o parlamento questões que antes nós não tínhamos feito. Como, por exemplo, nós votamos na quarta-feira um decreto legislativo de autoria de alguns vereadores, que é também uma inovação. A temática Proguaru, ela mobiliza. E vocês sabem muito bem, vereadores e vereadoras, que hoje, agora, aqui, estão assistindo. E isso terá consequências na vida. Tudo que a gente faz tem consequências. Não adianta, né? As consequências virão. E eu ainda estou acreditando, e o presidente já se colocou numa postura de recorrer ao que o TRE nos encaminhou, e eu tenho certeza que, se não for em segunda instância, em terceira instância, a questão do referendo está colocado. Isso é fundamental, porque aí é a população. Agora, imagina, ano que vem, ano eleitoral, né? E as pessoas vão dizer, e aí, qual a sua posição? Né? Aí não tenho como explicar. A explicação é a própria votação. Por isso, eu considero que nós temos vários mecanismos. Continuar como a empresa está, não dá. Não dá para continuar como cabo eleitoral de alguns próximos ao governo. Isso tem que acabar. Não dá para continuar com altos salários de alguns que não vão nem trabalhar, às vezes vão lá marcar o ponto. Não dá. Não dá para que a gente veja que é possível reduzir. Sim, é possível reduzir. Por isso, eu não sou da comissão. Na comissão, representando o PT, está aqui meu líder Brinquinho, Maurício Brinquinho, que falou.
É nossa posição e ouçam o que eu vou dizer. Essa história não é o ponto final. Para você, trabalhador e trabalhadora, não é o ponto final. O Legislativo está colocando a sua posição, mas vai passar o referendo. Isso é certo. Vai demorar? Ah, mas aí como é que fica? Aí cabe aos trabalhadores e ao sindicato fazer todas as medidas cíveis e todas as medidas trabalhistas na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras da Proguaru. Eu estive na Proguaru em quase todas as regionais. E olhar aquele olhar cansado, aquele rosto vincado de sol, aquelas mãos de trabalhadores, eu digo para você, trabalhador, eu tenho respeito. Se aqui votasse, eu votaria não à extinção da Proguaru. Mas não percam a esperança. Nós ainda continuaremos batalhando. Tem um grupo de advogados que estão fazendo esse trabalho. Estou junto nessa luta e, a algum momento, essa história terá um final feliz. De qualquer maneira, essa empresa nos ensinou várias coisas, as suas lideranças, que é possível ter uma comissão de trabalhadores, que é possível fazer um referendo. Nós, criando o decreto legislativo, olha aí, assinado por nós, que também foi rejeitado. Mas o parlamento não é o fim. Ainda bem que tem o judiciário para julgar se estão cumprindo com a Constituição ou não. E esse referendo ele tem tudo para dar certo. Portanto, a luta não terminou. É claro que o prefeito ele já mandou, já determinou pelo Diário Oficial a contratação de várias empresas para substituir os trabalhadores. Cabe a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras. E aí, estou vendo aqui representante do sindicato do Sincoverg. Tem o sindicato do Sincoverg, tem o sindicato, o STAP. Os dois sindicatos têm que se unir, e já estão, mas na luta de medidas jurídicas para impedir que esse absurdo aconteça, principalmente no momento em que o Brasil vive com mais de 15 milhões de desempregados. Tem gente passando fome, não tendo dinheiro nem para comprar o gás. E esses trabalhadores ganham apenas, numa média, R$ 1.300. É um drama. Né? A gente já sabe o desfecho daqui, mas eu venho para dar todo o apoio a essa luta, dizer que vocês, trabalhadores da Proguaru, eu os respeito, vocês limparam o Lago dos Patos, vocês trabalham lá. Quantas vezes de madrugada corria e 6h30 estava chegando o pessoal de ônibus. Né? Então, eu tenho vários conhecidos trabalhadores. É mentira o que o prefeito falou, que os trabalhadores não trabalham. Trabalham. E se não trabalham o tempo todo, é porque falta equipamentos, porque falta material para fazê-lo. Não é culpa dos trabalhadores, e sim culpa da gestão. Por isso, digo a todos que a luta continua, apesar de vocês. Muito obrigada. Mais algum vereador? Vereadora doutora Márcia Tasquete tem a palavra. Boa tarde a todos, boa tarde, vereadoras, vereadores, boa tarde, presidente. É com muita tristeza que eu venho aqui falar que eu me solidarizo com os trabalhadores da Proguaru. Hoje, eu estive fiscalizando a UBS Cambará, que não tem estrutura nenhuma, né? Uma UBS muito pequena, e nós necessitamos de estrutura naquele local. E lá eu me deparei com duas trabalhadoras da Proguaru
e elas vieram me dizer o que vai acontecer com a gente. E eu me entristeço muito quando eu ouço isso. Nós não podemos dizer que esses 2 relatórios não têm que ser reanalisados por nós, todos vereadores, porque o relatório, é claro que a Proguaru ela necessita, sim, de uma reestruturação, mas a extinção não vai ser o caminho, e é muito triste a gente saber que pessoas lá com mais de 50 anos não vão conseguir um emprego, porque nós sabemos que nós vivemos o maior índice de desemprego, principalmente quando a gente fala que o trabalhador que prestou um concurso público, ele prestou exatamente pela estabilidade que ele teria. E isso gera, inclusive, uma insegurança jurídica, gera uma insegurança política e gera uma insegurança social. Então, eu peço aqui que todos reavaliem os dois relatórios, porque nós só tivemos um relatório técnico, quando, na realidade, nós deveríamos ter 2, porque quando se tem 2 relatórios técnicos, nós temos 2 pesos e 2 medidas. E aqui faltou o contraditório, faltou a balança pesar igual para os 2 lados. Então, me manifesto aqui contrariamente à extinção da Proguaru, me manifesto a favor da reestruturação e me solidarizo com todo trabalhador que realmente tem vontade de trabalhar e que lá vai ser, infelizmente, vai ser tolhida essa grande vontade do trabalho. É isso, boa tarde, presidente, boa tarde a todos. Obrigado, vereadora. Gostaria também de utilizar a palavra aqui, primeiro, dizer que o relatório que foi elaborado por nós, em conjunto com o vereador Maurício Brinquinho, é um relatório que traz uma ordem, uma organização dos apontamentos que a gente fez. Respeito muito o relatório feito e assinado inicialmente pelo vereador André Alves, pelos demais vereadores, mas com a devida vênia, vereador. É um relatório que ele traz apenas encaminhamentos e documentos que vieram para essa comissão. Ele não tem aqui um estudo concreto que vá subsidiar quais as alternativas que poderia ter. Ele poderia até concluir pelo mesmo resultado, mas isso aqui fica para a história, ele deveria ter um encaminhamento diferente. Eu tenho absoluta certeza que essa questão da Proguaru vai virar muito estudo ainda de estudantes, de trabalhadores, de pesquisadores, e eles vão buscar informações no que a gente também produziu aqui. Então, esse relatório, eu acho que é um relatório muito difícil de se aceitar ele da forma que está. Segundo, dizer que nós estamos nessa luta desde dezembro. Infelizmente, os 2 jornais com maior tiragem dessa cidade não deram uma vírgula. Nada. Nem sobre a votação, nada. Absolutamente nada. Apenas publicaram essa semana a votação de um decreto nessa casa, onde, inclusive, não coloca nem quais vereadores votaram a favor e votaram contra o decreto legislativo de autoria do vereador Maurício Brinquinho. Então, eu acho que a imprensa, principalmente um jornal com a tradição da Folha Metropolitana, na cidade, ela é alvo também de pesquisas, de muitos pesquisadores que procuram nos jornais contar a história da cidade, contar a história de momentos da cidade. Então, se a gente procurar sobre a questão das diretas já, nos anos 80, a Folha Metropolitana vai ter algum posicionamento sobre isso. Embora não tivesse ali uma posição pró-diretas, mas tinha informação do que estava acontecendo. Se nós procurarmos a intervenção que a cidade teve no final de uma gestão, em 1988, vai estar registrado nos jornais. E, infelizmente, a imprensa não tem registrado absolutamente nada. Eu, hoje, depois da votação, tenho absoluta certeza que vai sair uma matéria dizendo que o relatório aprovado é para fechar a empresa. Só isso. Sem dizer qual foi o debate, qual foi a discussão. Tanto é que nós não temos nenhum profissional acompanhando. Nenhuma ligação para dizer, presidente, senhor presidente da comissão, gostaria de falar sobre nada. Eu só tenho a lamentar que a cidade de Guarulhos tenha chegado. Nosso relatório coloca
uma série de apontamentos que, bem rapidamente, aqui eu gostaria só de passar o sumário, para entender qual o grau de complexidade que a gente trouxe aqui essas informações. Ele tem uma introdução, ele tem um histórico de atuação, da atuação histórico da Proguaru na cidade, que pouca gente sabe, mas essa empresa já foi responsável até por transporte coletivo. E em que condições? Quando os empresários de ônibus não queriam atender os bairros da periferia da cidade, quem atendia era a Proguaru. Era a Proguaru que fazia o serviço lá na ponta, nos novos loteamentos. Isso tem um histórico. A presença da Proguaru no desenvolvimento da cidade. Vocês já pensaram, já imaginaram, se vocês andarem, eu vou citar aleatoriamente aqui um bairro. Bairro do Bom Sucesso, do Carmela. Quantas ruas foram pavimentadas ali pelo PCM, pelo Plano Comunitário de Melhoramentos, uma forma encontrada e desenvolvida pela Proguaru, de avançar a pavimentação das ruas da cidade. A presença da Proguaru está nas unidades básicas que foram construídas com a mão de obra daqueles trabalhadores, com as escolas que foram construídas, com obras abandonadas, como é o caso dos prédios do Bela Vista, que foram abandonados pela empreiteira, e quem concluiu foi a Proguaru S.A. Estão lá, com moradores, concluído pela Proguaru. Tem uma parte específica que fala da Proguaru e da educação. Essa parte da Proguaru e da educação coloca de forma muito clara, eu sou professor, sou educador. A presença desses funcionários efetivos, concursados, traz um grau de tranquilidade para os pais e para os demais da comunidade escolar, professores, funcionários administrativos, porque a presença deles não vai ter uma rotatividade. Ao passo que uma privatização, uma terceirização, vai acontecer uma rotatividade muito grande, e hoje você tem a presença. Esses profissionais sabem o nome do aluno, sabem o nome de cada professor, são da comunidade, moram perto da comunidade, zelam pela escola, mesmo não sendo função deles no final de semana, se alguma coisa acontece, eles se sentem parte do projeto pedagógico de educação municipal. E com essa privatização desse tipo de serviço vai deixar de acontecer. Tem um item que fala da Proguaru em números, que o outro relatório não aponta. Quais são os números da Proguaru? Nós tiramos da onde essas informações? Dos depoimentos e dos documentos que vieram para cá. A Proguaru e seus trabalhadores. Qual a condição de cada trabalhador desse aqui? Qual a condição de trabalho? A FIP teve o disparate de colocar no relatório deles que a Proguaru é a empresa que paga abaixo do valor de mercado para os seus trabalhadores. Mas não apontou solução, vereador Maurício Brinquinho. Só deu a notícia. Só mostrou que vocês, sindicalistas, já sabiam, que nós, que apoiamos os movimentos dos trabalhadores, já sabíamos. Estabilidade funcional tem um item específico que eu tenho chamado a atenção de gente do governo e de vocês que são da base. Esses trabalhadores têm estabilidade. Vai pipocar ações judiciais para garantir essa estabilidade, como já aconteceu nas empresas que o governo do Estado fechou. Pode ser que muitos desses trabalhadores vão retornar judicialmente. Como já disse aqui a Janete, como diz a música de Chico Buarque de Holanda, apesar de você, nós vamos retornar. A estabilidade pré-aposentadoria está abordado lá no texto. Eu encontrei um trabalhador de 73 anos no Cabo Sul, 73 anos, que não está aposentado ainda. Aos 73 anos. Está na empresa. Ele vai arrumar emprego aonde? E ele cumpre as funções dele. Eu não vi ele encostado um minuto o tempo que eu permaneci na Regional do Cabo Sul. Os contratos da empresa, abordamos. Dos vícios jurídicos insanáveis da extinção, como o vereador Brinquinho já discorreu aqui. Na conclusão, a gente coloca a possibilidade de novos contratos. O contrato de coleta de lixo é possível ser feito pela Proguaru. A coleta e destinação de resíduos de obras não só é possível porque como já existe uma usina da Proguaru que poderia fazer esse serviço. Os serviços de iluminação pública na cidade que estão cobertos pela taxa da COSIP, a taxa da iluminação pública. O serviço de estacionamento rotativo Zona Azul, desenvolvido inicialmente pela Proguaru e hoje é realizado por uma empresa privada, com menos funcionários, com muita tecnologia e poucos funcionários.
e um serviço lucrativo. A administração do pátio de veículos, que é uma vergonha. A nossa cidade não tem um pátio de veículos. Proguaru tem área, tem possibilidade de fazer isso. Gestão do aterro. Temos um aterro que vai ter que voltar uma hora a funcionar porque tem espaço ainda. Essa gestão pode ser feita diretamente pela Proguaru. Apontamos a necessidade de enxugamento da folha de pagamento, mas nós apontamos da onde que vai enxugar, que são nos 26 milhões de reais que se gasta por ano com cargos comissionados na Proguaru. Não vou fazer aqui um discurso para a galera, para a torcida, dizer, olha, os cargos... Não, não sou contra cargo comissionado, não. Mas numa emergência como hoje é da Proguaru, não deveria ter cargo comissionado lá e não deveria ter contratado pessoas como foram contratadas após dezembro. Falamos do PDV, que tem razão quando diz, ó, tem trabalhadores que querem o PDV, mas por que a gente opta em dizer o PDV depois da empresa salva, depois que a empresa tiver garantido a sua continuidade? Contas a receber, contratos, as medições, o PCM, loteamento do Ponte Alta, pendências de obras antigas, a usina recicladora, a possibilidade de venda de inservíveis, contas a pagar, demandas e a conclusão final que eu li aqui. Então deu para entender que nós temos aqui um relatório que não é um relatório político, não é um relatório de dizer, de colocar apenas a nossa vontade política, é um relatório que aponta soluções. Prefeito, leve esses contratos para Proguaru, da coleta de lixo e os outros que eu falei aqui, que a empresa vai se recuperar. Prefeito, faça o que todo gestor deva fazer, preserve o serviço e o patrimônio público, e a Proguaru é um patrimônio público. Por fim, eu gostaria de dizer que eu estive em todas as regionais da Proguaru. As últimas 3 semanas, a gente saía de casa, junto com a equipe nossa, às 4h30, 5 horas da manhã. E fomos a todas. Conversamos com mais de 2.000 trabalhadores. Todas as regionais. Pimentas, Bom Sucesso, Cumbica, São João, Cabuçu, Carmela, Tabuão, todas a sede da empresa, todos os lugares nós estivemos para conversar com os trabalhadores. E muitos trabalhadores me perguntavam o seguinte, vereador, por que com a gente? Pessoas simples que ganham R$1.000 por mês, que tem um empréstimo bancário de 450, porque fez um empréstimo para poder terminar sua casinha. A maioria das perguntas que me faziam era o seguinte, por que com a gente? Justamente com a gente. E muitos deles diziam, nós, trabalhadores da Proguaru, fomos responsáveis pela eleição de muitos vereadores que ocupam cadeiras na Câmara Municipal. E mostravam foto, dizendo, está aqui, ó, fiz reunião, participei de mutirão, esperava qualquer coisa, menos que aquele que a gente tanto ajudou, que aquela que a gente tanto ajudou, que o prefeito que teve aqui na empresa, dizendo que não ia fechar, gravando vídeo, fecha a empresa. Eu tenho a tranquilidade, como já disse em outras vezes aqui, hoje nós vamos votar um relatório. Nesse relatório, nesses 2 relatórios estão, não vou dizer o destino dos trabalhadores, porque a gente tem fé em Deus e tem fé que esse referendo vai sair. E aí vai ser outro dia. Vai ser a virada do jogo com o Tribunal Regional Eleitoral, desfazendo a confusão que foi feita em relação ao parecer que foi dado, confundindo iniciativa da mesa da Câmara com iniciativa popular. Mas vai ser revisto agora. O recurso está pronto, já foi entregue. Tem prazo para responder. E esse recurso vai ser aceito. Ou aqui, ou em Brasília, ou no TSE. Eu acho que já vai ser aceito aqui. Eu tenho absoluta certeza de que nós estamos no caminho certo de continuar na defesa da Proguaru. Quando nós entramos na política, a gente não pode entrar na política prometendo que a gente não vai fazer e não podemos entrar na política desconhecendo dos que mais precisam. Quando eu ganhei a eleição a primeira vez, meu pai, que faleceu ano passado, infelizmente, me disse, ó, não me envergonhe. Só o único pedido que ele fez.
não me envergonhe. Eu tenho absoluta certeza que se eu tivesse do outro lado e meu pai tivesse vivo, mora no Jardim Moreira, eu tenho absoluta certeza, Brinquinho, que se ele tivesse vivo e eu tivesse do outro lado, votando para fechar a Proguaru, ele seria o primeiro a vir aqui ou a ir na minha casa e dizer, ó, você não está cumprindo com a sua palavra. Única coisa que ele me pediu. Porque, gente, vai ser uma vergonha. Vai ser uma vergonha a gente sair na rua e as pessoas olharem para a gente e dizer, olha, bonito, você tirou o meu emprego. Os vereadores têm condição de reverter essa situação. Tem condição de chegar prefeito, aqui não é a casa do amém. Aqui não é a casa do vale tudo. Aqui não é a casa que o que manda para cá a gente aceita. Hoje no jornal, ou hoje, né, que saiu hoje, tivemos uma publicação patética, dizendo que o prefeito fez uma reunião, atendendo os pedidos dos vereadores, diminuiu a taxa do lixo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Diminuiu porque a pressão da sociedade está grande. E fora, eu digo mais, se tivesse que votar daquele jeito, essa casa ia aprovar a taxa do lixo do jeito que o prefeito mandou. Do jeito que mandou, como tem aprovado outras coisas. Então, eu quero dizer que eu sou a favor da manutenção da empresa. Trabalhamos num relatório para isso. Conversamos com os trabalhadores. Não se encerra a batalha hoje. Mas hoje é um passo importante para que a gente consiga sair na rua e olhar para um trabalhador que ganha R$ 1.200, R$ 1.300 e que fizeram muitas campanhas eleitorais aqui e dizer, ó, pode contar com o meu voto. Prefeito passa, vereador passa. Nós não somos vereadores, nós estamos vereadores. Quando eu deixar de ser vereador aqui, voltarei para a sala de aula, sou professor. Vou voltar para a sala de aula e todos nós, cada um vai voltar para a sua função. Mas pode ter absoluta certeza, nessa cadeira de vereador ou na minha sala de aula, eu vou andar de cabeça erguida e quando eu encontrar qualquer um destes trabalhadores e trabalhadoras, eles vão olhar para mim e vão dizer, olha, vereador, você fez a coisa correta. Os outros não fizeram, mas a gente só faz o que nos cabe. O que me cabe é o meu voto aqui. O que me cabe é ter proposto essa comissão de estudos. O que me cabe é dizer que nós estamos cometendo a maior injustiça que essa cidade já viu. 4.700 pessoas. Eu conto para alguns amigos meus de outros lugares do Brasil que têm visto as minhas postagens, falam, Edmilson, é sério esse negócio? É uma empresa privada, a empresa está fechando? Não, é uma empresa pública. Mas quem está fechando? O prefeito. As pessoas não acreditam. Mas tem 4.700 funcionários. Mas os salários são muito altos, a prefeitura não está aguentando pagar? Não! 80% dos salários dos trabalhadores ganham menos de que R$ 1.200. As pessoas estão espantadas, dizendo, não é possível que isso está acontecendo. E nós aqui, a Câmara de Vereadores, vai fazer vistas grossas? Vai dizer que nada está acontecendo? Não contem comigo. Eu não vou sujar a minha história, que vim até aqui de cabeça erguida, votando num projeto que vocês têm absoluta certeza. Não vai só tirar o emprego dessas pessoas. Não vai tirar só os 1.200 que elas ganham. Vai tirar a dignidade delas. Elas entraram na empresa, por mais simples que foi a provinha para entrar, entraram pela porta da frente da empresa. E o voto dos vereadores aqui na Câmara vão fazer com que esses trabalhadores sejam demitidos e saiam pela porta dos fundos. Nós estamos tirando a dignidade deles. E eu acho que a gente não tem direito de fazer isso. Portanto, encaminho o nosso relatório dizendo, votarei favoravelmente pela continuidade da empresa. Não vou pensar duas vezes em entrar com ações, o que for necessário, nós vamos entrar com ações para poder fazer a manutenção da empresa. E fora, se esses trabalhadores forem demitidos, nós vamos iniciar uma campanha imediata de socorro a esses trabalhadores. Porque eles passarão por muitas necessidades. E vocês têm absoluta certeza, a ajuda de algumas mãos eles não vão querer receber. Porque eles têm dignidade. Porque eles sabem exatamente que eles não estão devendo favor a ninguém. E o que a gente está fazendo aqui é exercer nossa função. Muito obrigado, agradeço quem está nos assistindo, pelos canais da Câmara e pelos nossos canais, dizer que a gente vai continuar essa luta até o final. Não tenho dúvida disso. Obrigado.
Se não houver nenhum vereador mais ou vereadora que queira falar, nós vamos proceder à votação. Votação do relatório final desta comissão. Nós vamos fazer da seguinte maneira, se os vereadores assim concordarem. O relatório do vereador André Alves com as outras 8 assinaturas, nós estamos designando de relatório 1. O relatório assinado por este vereador Edmilson, pelo vereador Brinquinho, relatório 2 e abstenções. Podemos designar os relatórios dessa forma e proceder à votação? Perfeito? É isso? Podemos fazer, vereador, relator, pode ser esse procedimento? Perfeito, eu vou fazer a chamada. Eu só pedi, eu não sei como é que está aqui, porque a gente não está... Se a pessoa responder daí, consegue, o Glauco? Não, tem que vir aqui na tribuna. Então, só peço, eu vou chamar por ordem aqui, para que a votação. Relatório 1, apresentado pelo vereador André Alves, já explanado e feita a defesa aqui pelo próprio, coloca a extinção da empresa. Relatório 2, apresentado pelo vereador Maurício Brinquinho e este vereador Edmilson, pela manutenção da empresa. Procedemos à votação com o voto vereador André Alves. Relatório 1 ou relatório 2? Relatório 1. Registrado o voto. Vereador André Alves vota no relatório 1. Vereador Leandro Dourado. Relatório 1, presidente. Vereador Romildo Santos, para o seu voto. Relatório 1. Vereador Lauri Rocha. Relatório 1. Vereador Lauri Rocha vota relatório 1. Vereadora Carol Ribeiro. Relatório 1. Vereadora Carol Ribeiro vota relatório 1. Vereador Maurício Brinquinho. Não à extinção da Praguaru, relatório 2. Vereador Maurício Brinquinho vota relatório 2. Vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, eu voto no relatório 1. Registrado, vereador Geraldo Celestino vota relatório 1. Vereadora Sandra Gileno. Relatório 1. Vereadora Sandra Gileno vota relatório 1. Vereador Jaime Júnior. Relatório 1, presidente. Registrado, vereador Jaime Júnior vota relatório 1. Vereador Rafael Acosta. Relatório 1, presidente. Vereador Rafael Acosta vota relatório 1. Vereador Edmilson Souza, declaro meu voto pela continuidade da Proguaru, não a extinção, voto no relatório de número 2. Todos os vereadores e vereadoras votaram. O relatório 2, que propõe a continuidade da empresa, 2 votos, vereador Edmilson Souza e vereador Maurício Brinquinho. Relatório 1, que indica pelo fechamento e extinção da empresa, teve o voto dos vereadores André Alves, Leandro Dourado, Romildo Santos, Lauri Rocha, Carol Ribeiro, Geraldo Celestino, Sandra Gileno, Jaime Júnior, vereador Rafael Acosta, perfazendo 9 votos. Portanto, o relatório de número 1 é o relatório que ele não será publicado, considerado ainda, porque ele vai agora para a votação em plenário com
os 34 vereadores e vereadoras. Então, o encaminhamento dessa comissão é que o relatório 1 seja enviado ao plenário para votação definitiva. Mais algum registro aqui da assessoria? Gostaria aqui de lamentar, obviamente, o resultado. Tive uma opinião diferente, mas vamos aguardar e fazer o debate no plenário. Agradeço a presença de vereadores e vereadoras, agradeço a equipe técnica e a equipe de assessoria dessa casa, que prontamente nos atendeu nos nossos pedidos para que essas reuniões fossem possíveis de serem realizadas aqui na nossa casa. Muito obrigado, boa tarde a todos e a todas.